Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou estar falando sobre o autismo ou transtorno do espectro autista e relacionar com a questão da disfunção intestinal. Se você aí já se interessou no assunto, vai deixando o seu like, deixando o seu joinha aqui embaixo, porque isso é muito importante. E se você ainda não me conhecia, eu convido você a fazer parte do canal agora. Basta que você vá aqui embaixo no botão vermelho escrito inscrever-se, clique lá e depois ative o sino para você fazer parte do canal e receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo por aqui. Eu vou falar sobre disfunção intestinal justamente porque existe uma associação dessa característica com indivíduos com o autismo. Quando eu falar autismo, entenda como eu esteja me referindo de forma sinônima ao transtorno do espectro autista, tá? Porque o autismo é uma forma de falar mais encurtada, ok? E aí, por que eu falo sobre isso? Justamente porque pessoas com autismo, diante dessa característica de uma disfunção intestinal, podem acabar apresentando alguns sintomas, que é o que vocês acompanham aqui do lado. Eu já coloquei aqui para adiantar e eu vou ler agora. Tá? Uma das características é dor abdominal, outra constipação, que significa o quê? Aquela pessoa que tem um intestino que funciona de forma mais lenta. É um intestino que não funciona tão bem como deveria. Outra característica, diarreia, que seria já uma característica oposta, ou seja, é um intestino mais solto. Perceba, portanto, que não existe regra, né? Não existe uma regra de que o paciente autista ele tem sempre intestino preso ou intestino solto. Pode ser uma coisa, pode ser a outra. Vai variar muito de cada caso. Tem também aqui embaixo algo que está até em destaque, que é o quê? Alergia ou intolerância alimentar. Coloquei em destaque justamente para fazer uma associação com a nutrição, já que eu sou nutricionista. Então perceba que essas características aqui podem acompanhar o paciente, muitas vezes de forma crônica. Repito, vai depender de cada caso, né? Mas são características que são, de um modo geral, comuns no autismo. E essa última aqui, característica, né, que eu falei, né, em especial, porque faz uma relação com a área da nutrição, alergia e intolerância alimentar. Qual é o significado disso pra gente? Que pacientes autistas precisam de uma atenção em especial sobre a sua alimentação, sobre a sua nutrição. E que fique bem claro, essa atenção em relação à nutrição é algo que vale para todo mundo, independente se a pessoa tem autismo ou não. Mas o que eu quero mostrar aqui é que no autismo, inclusive, esses cuidados também precisam estar ali presentes, já que diante dessas características aqui que eu já citei, a gente já pode, de forma racional, imaginar que é um indivíduo que tem um organismo, principalmente, né, um intestino, que talvez não vá aceitar qualquer tipo de alimento. É um intestino que talvez não vá digerir tudo plenamente bem, diante do fato de que há uma disfunção intestinal que é bem característica, como eu disse, em indivíduos com autismo. Portanto, primeiro recado dado é esse, né? Você aí que de repente veio aqui buscar informações, anote isso porque é muito importante. Anote ou grave na sua cabecinha desde já. Só que agora eu vou aparecer com um quadro aqui, vou tirar esse, vou botar outro maior, para que eu possa ilustrar para você entender melhor de onde é que vem essa disfunção intestinal. Quais as possíveis causas? Vamos ver? Então, bora lá! Já com o nosso quadro aqui, vamos colocar aqui o tópico central desse vídeo, né? Que é o que eu já falei para vocês, a questão da disfunção intestinal. E aí eu vou mostrar para vocês algumas complementações, digamos assim,
que estão envolvidas e associadas a isso. Então, tá aqui, disfunção intestinal. Vamos dar uma ênfase aqui ao redor do tópico. E aí sim, continuar a nossa abordagem de hoje. Perceba, essa disfunção intestinal tem uma relação com algo que é muito relacionado a isso daqui, que é o que eu vou escrever aqui agora. Talvez você já tenha ouvido falar, se você não ouviu falar, calma, que eu vou explicar também, tá? Eu estou falando de micro-organismos bem pequenos que povoam justamente o nosso intestino. Eu estou falando da microbiota. Então, vou explicar. Essa microbiota trata-se do quê? Da população de bactérias que ocupam o intestino humano. Todo mundo tem, tá, gente? É normal. Só que existem tipos de bactérias. Existem bactérias boas, que geram efeitos bons no corpo, e existem bactérias ruins, que geram efeitos ruins para o corpo. E aí é que está a grande questão. Primeiro, vamos já colocar aqui, né, que existe, então, uma relação da disfunção intestinal com a microbiota, tá? Então aqui, ó, existe essa relação. De que forma essa relação existe no autismo? É porque, gente, os estudos, eles mostram que pessoas com autismo têm disbiose. Quando eu digo tem, né, segundo os estudos, é no sentido de que tem, ou pelo menos existe uma tendência a ter, tá? O que é disbiose? Disbiose é um desbalanço, é um desequilíbrio desse meio aqui, ó, que existe dentro da gente. Eu não falei que existem bactérias boas e ruins? Isso tem que estar equilibrado. Porque quando você tem menos bactérias boas e mais bactérias ruins, pensa só, né? Se tem mais bactéria ruim, isso não é bom, é ruim. Porque as ruins vão estar predominando e as ruins vão estar tendo chance de conseguir agir no seu corpo de forma maléfica. Isso é disbiose. Disbiose é quando você tem uma microbiota desfavorável em relação à composição microbiana, em relação à composição de micro-organismos, de bactérias. E como eu havia dito, pessoas com autismo têm tendência a ter essa disbiose, a ter essa microbiota mais desfavorável. E qual a relação disso com a disfunção intestinal? É simples. Se você tem uma microbiota que não é bacana, que não te favorece estar com uma saúde plena, você pode acabar tendo repercussões negativas na sua saúde como um todo e principalmente, obviamente, no intestino, já que eu falei que essas bactérias aqui, ó, da microbiota intestinal, elas vivem onde? No intestino. Então, se elas vivem ali, com certeza, elas, além de poder fazer mal, né, para o restante do corpo, com certeza elas podem fazer mal justamente onde elas estão, no intestino. Por isso que existe essa relação aí, né, de justificar o porquê que pessoas com autismo podem ter uma disfunção intestinal. O primeiro ponto é esse, mas tem um segundo ponto, que é o que eu vou estar escrevendo aqui acima, que já tem relação com um sistema do nosso corpo, que eu estou falando de qual sistema? O que envolve a imunidade, justamente quem? O sistema imune. Então, tá aqui. O sistema imune também tem relação com essa característica da disfunção intestinal. Então, deixa eu colocar aqui, né, uma setinha para poder dar essa ênfase, né, de que existe essa relação. Então, tá aqui. Mais uma outra questão relacionada com a disfunção intestinal. Agora, vamos entender o porquê que o sistema imune tem relação com isso. Vamos entender. A questão é que os estudos mostram que indivíduos com autismo têm uma tendência a poder desenvolver, né, em algum momento da vida, com mais chance, né, disso acontecer, alguma doença autoimune, alguma alteração que envolva o sistema imune.
Mas independente disso, independente se o indivíduo com autismo vem a ter, né, alguma repercussão muito mais séria em relação ao seu sistema imune, independente disso, a formação do indivíduo com autismo já pode ter sido por conta de alguma alteração do sistema imune. Vou tentar resumir. Também, por estudos, né, existe já ali relatos de que quando lá a mulher está grávida, no período gestacional, se ela passa por períodos de infecção e por isso de repente desenvolve quadros febris, então quadros de infecção, de um modo geral, podem acabar aumentando o risco daquele feto, que vai ser um dia uma criança, né, fora da barriga, dessa criança ter autismo. Então você entende que uma disfunção da parte da imunidade, uma disfunção do sistema imune lá na mãe, na gestante, pode acabar aumentando o risco do autismo. Então o autista, ele pode ali acabar tendo alguma relação direta nele mesmo ou indiretamente na hora da sua formação com alguma alteração do sistema imune. Ou seja, alguma alteração do sistema imune nele mesmo, ou nela mesma, né? Ou lá quando ele ou ela estava ainda na barriga. Então existe essa relação do autismo com disfunções do sistema imune. E por que o sistema imune repercute em uma disfunção intestinal? Simples. Quando você tem uma disfunção do sistema imune, você pode acabar fazendo com que haja também uma repercussão negativa no intestino. A própria questão do sistema imune, né, a depender de qual reação esteja acontecendo, normalmente envolve processo inflamatório. Esse processo inflamatório acaba também gerando uma resposta negativa para o intestino. De forma resumida, essa disfunção do sistema imune ou a questão da disfunção, né, ou desbalanço da microbiota intestinal, elas podem contribuir de forma negativa para a saúde intestinal, porque esses dois elementos aqui, de forma negativa, né, estando de uma forma não muito bacana em você, eles podem fazer com que o seu intestino fique mais permeável. Ou seja, você pode ter um aumento da sua permeabilidade intestinal. Ou, em outras palavras, o seu intestino fica menos íntegro. Ou seja, a barreira física que o seu intestino exerce no sentido de evitar a absorção de coisas que não deveriam ser absorvidas, de toxinas, né, coisas que vão ser prejudiciais para você, essa função acaba sendo menos efetiva. Então o intestino, que tem essa função bem bacana de proteger a gente, quando você tem uma disfunção no sistema imune ou quando você tem um desbalanço da microbiota intestinal, o seu intestino passa a ficar menos íntegro, deixando com que haja uma maior chance de haver uma absorção de substâncias estranhas, substâncias tóxicas, substâncias que não deveriam ser absorvidas. Então, é essa relação toda aqui que tem relação com a disfunção intestinal. É importante que fique claro que tudo que eu falei aqui tem fundo científico, afinal eu falei disso, né, de ciência, baseado na ciência e tudo mais. Então, o que eu falei especificamente nesse vídeo, eu vou deixar inclusive aí agora na tela para vocês uma referência científica que trata desses aspectos centrais que eu abordei aqui hoje. Então a referência está aí para quem quiser se aprofundar, conferir na íntegra ou simplesmente saber que o que eu falei tem um respaldo científico por trás, ok? Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha aqui porque é muito importante. Aqui nos comentários me escreva se você gostou. Se você ficou com alguma dúvida sobre o que eu expliquei, pode perguntar, quem sabe eu te explicando nos comentários, você pode, né, entender melhor. Qualquer outro comentário que você tenha a fazer, de repente até para ajudar mais na nossa discussão de hoje, fique à vontade. Compartilhe esse vídeo com quem possa interessar com as informações. Me acompanhe nas minhas redes sociais que vão estar aí na tela para vocês. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link da playlist sobre autismo, onde você poderá conferir outros vídeos que eu já fiz aqui no canal sobre esse assunto. Já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha bem aqui, que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. No mais, muito obrigado por você ter me assistido até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.